Olá a todos, cá estou eu de novo. Fim de semana passado eu estive no Alentejo, como mostrei nos vídeos anteriores, e utilizei esta solução, a minha bateria da Powerbox, ou seja, da caixa de energia, para alimentar com o meu inversor de 500 watts a minha casa no Alentejo. Tinham-me perguntado num vídeo anterior se com um inversor de 1000 watts conseguiam alimentar a iluminação de uma casa. Eu provei que com um inversor de 500 watts nós conseguimos fazer isso mesmo, desde que tenhamos em atenção, monitorizando com o meu medidor de watts, como vos mostrei também nos vídeos anteriores, qual o número de amperes que estamos a retirar da bateria, de forma a proteger cada uma das pilhas 18650 em paralelo. Na minha casa no Alentejo, ligando a energia a 220 volts, vocês viram no vídeo anterior, ou nos vídeos anteriores, porque eu fiz vários, que a minha iluminação, ou seja, as 6 lâmpadas que eu tenho na minha casa, ou seja, no quarto, na sala, no corredor, na cozinha e na casa de banho, elas consomem no conjunto cerca de 100 watts. Tendo em conta que o meu inversor de corrente ele é de 500 watts, mesmo sendo de onda senoidal modificada, ou seja, daqueles que são mais fracos e que não fazem uma conversão de corrente tão linear como os de onda senoidal pura. Esses de onda senoidal pura, eles criam uma corrente alternada, ou seja, que vai mudando do polo positivo para o polo negativo, ondulada. Os de onda modificada, eles criam picos de corrente, positivo e negativo, quadrada. O que é que isto significa? Significa que essa onda não é tão linear, ou seja, não faz o padrão normal, ou seja, o correto, em que são ondas de correntes. Aquilo cria picos de corrente, polo negativo e polo positivo, e aumenta a tensão. Dessa forma nós conseguimos alimentar as nossas soluções. Eu mostrei como consigo, com esta bateria 4S6P que vos venho falar hoje, alimentar toda a minha casa no Alentejo, podendo utilizar com aquele inversor de 500 watts de onda senoidal modificada, cerca de 250 a 300 watts de energia. Ou seja, eu posso ligar nas fichas de minha casa, nas tomadas de minha casa, qualquer utensílio ou aparelho que se alimenta a 220 volts, mas que necessita apenas de 300 watts. E assim ter essas soluções ligadas à minha casa apenas com uma bateria 4S6P, ou seja, 6 pilhas em paralelo. Tendo em conta que eu aqui só tenho cerca de 9 amperes-hora de energia, quando eu a converti para os 220, eu consegui retirar desta bateria, tendo em conta que estava a retirar um número de amperes elevado, consegui retirar dela 5 amperes-hora de energia, de corrente. Ou seja, durante o tempo que ela esteve ligada, ela forneceu 5 amperes-hora, ou seja, dos 9 eu perdi cerca de 4. Mas esses 4 nós temos que ter em atenção que esta bateria carregada para funcionar com o inversor, ela apenas pode ter 15 volts e não tendo os 16,8 volts de carga máxima, ela não irá armazenar a sua capacidade total de corrente. O que significa então que nós vamos estar a fornecer corrente entre os 15 volts e os 12 volts, sendo então que vai ser reduzida de forma a protegermos a nossa bateria o número de amperes-hora que vamos utilizar. Se nós tivermos 9, nós usamos 5, ou seja, nós usamos 60% da capacidade em amperes-hora desta bateria. Isso significa que vamos estar a proteger a bateria. Eu no Alentejo mostrei-vos o meu alarme, que vai de 1S a 8S, e esse mesmo alarme faz o mesmo que este medidor de capacidade, só que este medidor de capacidade ele consegue-me balancear as baterias. Neste caso aqui, eu tenho, quando ligo o controlador de capacidade, selecionado as LiPo. Eu vou selecionar então as Leon. Nas Leon nós temos 14,09 volts no total. Se formos a cada uma das células, 3,37. E se vocês repararam no Alentejo, o meu PEC 1S e o meu PEC 2S, eles baixaram dos 3 volts, ou seja,
o meu alarme, quando isso aconteceu, apitou, como vocês viram no vídeo em que eu mostro esta solução. Se não viram, eu vou deixar o link na descrição e podem então ver como é que isso aconteceu. Então o PEC 1S ele baixou dos 3 volts, o PEC 2S também baixou dos 3 volts. Depois de eu desligar a solução, o que é que aconteceu? Aquilo que aconteceu é que as pilhas em paralelo, elas equilibraram o número de amperes-hora que tinham dentro delas, ou seja, estando em paralelo, elas voltaram a equilibrar. O que significa então que o PEC 1S e o PEC 2S, neste caso o 2S ficou a 3.4, o 3S a 3.6, o 4S a 3.6. No total, os 14 volts, mas o primeiro está a 3.37. Como vocês viram no vídeo anterior, ele baixou dos 3 volts. Como eu tinha o alarme nos 3 volts, tendo em conta, como eu estava a dizer, que as baterias estabilizaram entre elas, o que acontece é que estamos a proteger as nossas pilhas em paralelo delas baixarem dos 3 volts. Quando baixam dos 3 volts, nós não gastamos a sua capacidade total, como eu disse há pouco, mas estamos a protegê-las de descarregar abaixo dos 2 volts e meio, que é o mínimo. Tendo em conta que estas pilhas que eu utilizo, as 18650, elas são recicladas, eu não as deixo baixar dos 3, mesmo para não as estressar muito. Também, como não as carrego aos 16,8, eu tenho em mente que esta solução vai durar bastante tempo, vai continuar a andar comigo no carro na caixa de energia e quando for para o Alentejo é também um backup que eu posso utilizar para conseguir então manter a sua vida salutar, ou seja, a vida de cada um dos PECs em paralelo. Mas o que me traz aqui hoje é, neste momento, eu poderia equilibrar estas baterias com o bottom balance, em que este meu controlador de capacidade, se eu ficasse a oprimir aqui algum tempo, ele ia entrar em modo de equilíbrio e o que ele está a fazer é que ele vai baixar a voltagem dos PECs que estão mais carregados, ou seja, os 3.6, e vai baixá-los até aos 3.4. E isto é o chamado bottom balance, ou seja, nós estamos a balancear a bateria, mas estamos a equilibrá-la ou a balanceá-la aos 3 volts, ou seja, decrescendo a voltagem dos PECs. Eu sou mais adepto desta forma de equilibrar as nossas baterias, mas quando eu estou com alguma pressa, hoje não é o caso, eu vou deixar esta solução a equilibrar-se desta forma, mas quando não é o caso, eu utilizo o meu carregador, o IMEX B6, para fazer esse mesmo equilíbrio. Eu, como já disse em alguns vídeos anteriores, eu não coloco BMS porque elas não me dão a visibilidade que me dão estas soluções, seja o meu alarme que eu vos mostrei no vídeo anterior, seja este controlador de capacidade, que também tem a função de equilibrar os nossos PECs de baterias. E desta forma eu irei equilibrar então este PEC, fazendo o bottom balance. Desta forma elas vão ficar todas a cerca de 3 volts, 3.37, que é a voltagem do mais fraco, o 1S, e então todas as outras vão baixar a essa capacidade. Isto significa o quê? Que o número de ciclos que eu estou a dar de carga e descarga a estas baterias vai ser exatamente o mesmo. Tendo em conta que o 1S e o 2S eles baixaram abaixo dos 3 volts, eu vou baixar agora então os outros 4 e os outros 2, e desta forma aquilo que eu irei fazer é que o número de ciclos que cada um dos PECs está a ter vai ser o mesmo, ciclos de cargas e descargas. Quando fizer o bottom balance com esta solução, aquilo que irá acontecer é que eu irei carregar com o meu IMEX, com a função também de balanceamento, ou seja, de equilibrar os PECs, e desta forma o meu IMEX irá carregar os PECs não estando tão esforçado o 1 e o 2S. Porquê? Porque se eu colocasse já a carregar no meu IMEX B6, mesmo estando a equilibrar, eu iria estar a esforçar mais o PEC 1S e o PEC 2S. Neste caso eu estou a fazer o bottom balance com esta solução. Ela demora bem mais tempo que o meu IMEX a descarregar uma bateria. Eu poderia pôr o IMEX a descarregar esta bateria e a descarregar estes dois PECs e depois carregá-la. Mas como eu utilizo o meu IMEX para carregar outras baterias que tenho, quando eu as estou a equilibrar e quero fazer o equilíbrio delas, ou seja, o equilíbrio de cada um dos PECs em série, aquilo que eu faço é utilizar estas soluções, os controladores de capacidade, porque eles fazem o bottom balance, como eu estava a dizer, ou seja, baixam a voltagem dos PECs
têm voltagem mais elevada, ou seja, vou desperdiçar alguma energia aqui, mas não vou estar a estressar o PEC 1S e o 2S, que são os que estão mais fracos, colocando mais carga neles do que nestes. Ou seja, eu teria que carregar muito mais estes dois PECs do que estes. Isso iria me esforçar o meu carregador, o IMAX, porque iria estar a dividir a corrente que eu colocasse a carregar esta solução mais por estes dois PECs. Tanto que iria estressar o IMAX porque teria que dividir a carga, mas também iria estar a estressar os meus PECs 1S e 2S, colocando mais energia neles do que nos outros. Ou seja, se eu retiro mais energia quando estou a utilizar esta solução, também não vou colocar mais energia quando estiver a carregar. Era importante para mim então dizer-vos isto. Espero que tenham gostado do vídeo. Beijinhos e abraços. Até à próxima.